Política, com Rosiane Carvalho. Hora de Política com Rosiane Carvalho, que traz destaques da política local, regional e nacional. Rosiane, que trata hoje do caso do Conselho Nacional de Justiça, que afasta juiz e desembargador do Amazonas por suspeita de fraude envolvendo quase 150 milhões da Eletrobras. A conduta, inclusive, do juiz e do desembargador causa aí graves danos à imagem do judiciário amazonense, né? Defende o CNJ, que pediu, inclusive, o afastamento do desembargador Elci Simões de Oliveira e do juiz titular de Presidente Figueiredo, o Jean Carlos Pimentel dos Santos. Os danos já parecem repercutir, não é isso, Rose? Boa tarde para você. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes da Band News Difusora. É isso, Rose. Hoje vamos falar sobre esse caso do Conselho Nacional de Justiça, né? Esse afastamento dos dois juízes. Fiz aqui o enunciado, né? O preâmbulo dessa questão, né? Mas essa situação já começa a repercutir, né? Inclusive no judiciário, na política. O que você traz de destaque? Ricardo, tem uma repercussão desde a semana passada. Não é simples a imagem que circulou nas redes sociais de uma porta do desembargador de dentro do Tribunal de Justiça bloqueada por determinação do CNJ. Tá na live aí, Rose, inclusive lacrada, né? É o seguinte, a gente precisa ter uma memória a esse respeito. O Tribunal de Justiça saiu com uma nota hoje, você já deve ter recebido aí também a redação. A nota assinada pelo presidente do tribunal, que é o Jomar Fernandes. Ele fala sobre o afastamento de dois magistrados, não cita os nomes é o desembargador Elci Simões e também o juiz de Presidente Figueiredo, o juiz Jean Pimentel, em função de suspeitas de irregularidade, de fraude, e uma decisão que foi suspensa pelo STJ antes de ter essa determinação do CNJ pelo ministro Mauro Campbell. Ela foi suspensa justamente pela suspeita de irregularidade e de favorecimento de uma das partes. E aí a nota não cita os dois magistrados, diz que em relação aos magistrados, a presidência do TJ destaca que o momento exige cautela e serenidade, permitindo que as investigações sigam o seu curso com a devida observância do contraditório e a ampla defesa, defendendo, portanto, que eles consigam se defender. A nota do CNJ, por sua vez, diz que o desembargador do Amazonas, Elci Simões, não atendeu ao pedido do CNJ de resposta em relação ao que eles requisitaram e deram, portanto, 5 dias de prazo para que eles se manifestassem aí em relação a esse afastamento. Eles ressaltam no final da nota, o TJ, que o tribunal não é objeto de qualquer investigação e que os fatos serão devidamente esclarecidos com transparência e respeito a instituições, né? No primeiro parágrafo, assume ali uma defesa corporativista. Vamos dar espaço para que ele se defenda. A mensagem principal é essa dessa nota, entendeu? Não quer dizer que nós sejamos contra a defesa do desembargador, mas a forma como a nota do tribunal se apresenta, e portanto, como o tribunal se apresenta para essa sociedade em relação a esse caso. No seu primeiro parágrafo, a defesa de que eles possam se defender, tem que ter calma, tem que ter cautela, para que eles possam se defender. Então, o TJ vem a público sobre esse caso, assumindo defesa dos dois magistrados, que ele tenta ter sigilo dos nomes, apesar de que os nomes já estão públicos, pelo próprio CNJ. No finalzinho, ele diz, olha, isso não tem nada a ver com o tribunal. O tribunal não está sendo investigado. Mas como não está sendo investigado, se mais uma vez um desembargador é alvo de uma ação do CNJ, que é um órgão de controle externo? Não significa que o Tribunal de Justiça, por sua corregedoria, não devesse atuar, né? Não devesse atuar em alguns casos. Esse é mais um. Então, assim, eu discordo que não atinja a imagem do Tribunal de Justiça e concordo com a nota do CNJ e com a própria decisão do ministro Mauro Campbell, que diz que os afasta justamente para preservar a imagem do Tribunal de Justiça e do Judiciário do Amazonas. Veja que é um órgão de controle externo mais preocupado com a imagem do Tribunal de Justiça do Amazonas que o próprio Tribunal de Justiça do Amazonas. E aí nos cabe lembrar que isso não é a primeira vez que a imagem do Tribunal de Justiça é arranhada, né? A credibilidade do Judiciário do Amazonas é sim arranhada em função da atuação de um dos seus membros
e a inoperância, né, a não resposta, a não atuação da sua própria corregedoria em relação a alguns casos, como, por exemplo, Ricardo, quando houve lá em 2021 um afastamento da desembargadora Encarnação das Graças Sampaio. Ela foi afastada pelo CNJ sob acusação de venda de sentenças judiciais e benefício a réus ligados à organização criminosa no estado do Amazonas. E a punição mais severa que recebeu foi da sua aposentadoria compulsória. Em dezembro de 2020, a vice-presidente do STF, a Rosa Weber, ela manteve o afastamento do cargo que foi determinado pelo CNJ do juiz Hugo Levy. Ele foi punido pelo CNJ com aposentadoria compulsória, em função, a acusação lá era de manipulação de procedimentos judiciais em favor de um grupo político. Isso aconteceu em dezembro de 2020. Deixa eu ver aqui mais uma memória. O ex-corregedor geral, é na corregedoria que algumas condutas devem ser investigadas. E o ex-corregedor geral do tribunal, o Jovaldo dos Santos, foi punido com aposentadoria compulsória por decisão unânime do CNJ. Foi um voto de 113 páginas, com mais de 3 horas de leitura por parte do relator, em que ele apontava a conduta do magistrado de negociar sentenças de corrupção e parcialidade nas decisões, e uma série de outras irregularidades que são esmiuçadas nessa decisão aí de afastamento desse ex-corregedor. O próprio desembargador Elci Simões tem aí no seu histórico uma censura por parte do CNJ em função de conduta que não foi considerada irregular pelo Conselho Nacional de Justiça relacionada ao grupo do Adail Pinheiro. Então, há um histórico de decisões que são externas ao tribunal e há um histórico do tribunal também de não encarar alguns problemas, em relação à conduta dos seus magistrados, que sim, mancha a sua imagem. Essa é mais uma. Claro que sempre na expectativa que os magistrados possam esclarecer suas condutas e que na expectativa que o próprio tribunal se interesse por investigar, por acompanhar determinadas denúncias, ou suspeite porque não é procurado para determinadas denúncias e sim órgãos do controle externo. Rose, o que eu achei interessante foi que você, acho que foi cirúrgica aí com relação ao abre da nota do TJM, né? Que é aquela postura de você defender os seus, né? Para resumir. Mas um ponto que eu achei interessante dessa nota do CNJ agora, dessa decisão, é o argumento do Mauro Campbell, né? Que falou que a decisão foi tomada devido à rapidez excessiva do processo, que não condizia com o volume de trabalho da vara única. Isso aí para resumir essa decisão do Mauro Campbell, né? Agora, você avalia que essa decisão do Mauro Campbell, você citou diversos casos aí que tiveram fim, temos vários casos aí transitando na justiça, você acha que passa uma mensagem também, olha, estou observando, estou acompanhando e podem acontecer de abrir processos para investigar a postura de vocês? Você acha que passa essa mensagem também? É bem óbvia nesse momento, na minha opinião, Ricardo, imagino que também na sua, esse tipo de mensagem em relação ao Tribunal de Justiça do Amazonas. Agora, a gente precisa lembrar que não é a primeira vez, né, que o tribunal, mais uma vez, tenta enxugar gelo com uma nota muito ruim. Há que se admitir que essa nota é muito mal construída, porque na época que se fazia jornalismo, essas decisões, muitas vezes a gente fazia matéria de decisões parecidas. O que aconteceu lá em Quari, na época que o Mitoso foi prefeito em Quari? Decisões liminares, colocavam ali recursos volumosos para a Câmara, era uma disputa política, mas por decisões liminares, a gestão naquela ocasião ela ficou completamente invalidada. E havia um grupo que se beneficiava e que se beneficia até hoje do poder político em Quari. Isso é para dar um exemplo, eu lembro de vários. Se a gente pegar e tivesse uma estrutura jornalística que permitisse acompanhar também o judiciário por suas decisões, a gente ia pegar um monte de coisa desse jeito, que a gente não tem pernas para tudo isso, né? Basta ter ali, porque de vez em quando chega uma denúncia. Agora, esse é o ponto, né? Esse é o ponto de conversa com a sociedade, né? Nem todo mundo está com os olhos tapados e os ouvidos tapados. Então, há um histórico
há um histórico de decisões do CNJ, eu não estou falando de denúncias, né? Tem a questão das denúncias, de suspeitas, de questionamentos de decisões, isso é um ponto, e tem decisões finais que também atingem esses magistrados. Então, esse é só um histórico que é necessário e que é uma exigência do jornalismo trazer, por isso que a gente empresta esse tempo da coluna para esse ponto aí de memória. Memória é importante, né? Ricardo, eu queria usar os últimos 2 minutinhos aqui da nossa coluna só para dizer também em relação ao judiciário que há nesse momento em curso no Tribunal de Justiça preparativos para a disputa de 3 vagas na corte, né, do TJ, de 3 novos desembargadores em função de aposentadorias previstas para ocorrerem esse ano. Uma delas é do próprio doutor Elci Simões. A aposentadoria dele está prevista para abril agora de 2025. Na sequência, em maio de 2025, deve se aposentar a desembargadora Joana Meirelles. Essa é a expectativa também, e começa toda uma movimentação por essas vagas. São dois nomes que vieram da classe de juízes, portanto serão substituídos por juízes. A expectativa, mais uma vez, é que seja uma vaga por merecimento e a outra será ocupada por antiguidade, e tem uma resolução aí também do CNJ, do Judiciário, que prevê percentuais de 40% de mulheres. Então, é muito provável que pelo menos uma dessas vagas seja preenchida por mulheres. Nas minhas apurações aqui que eu consegui, mas claro que vou atrás de mais, já tem um nome aqui, que seria por merecimento, da juíza da 11ª Vara Civil, Ida Maria Costa Arruda, se eu não me engano. Não tenho certeza do último sobrenome, mas é Ida Maria Costa. Esse é o nome que a gente tem aqui nessas apurações. E aí há mais uma vaga para agosto, essa tem mexido mais com os bastidores, que é a vaga de advogado. Deve aposentar aí o desembargador Domingos Chalub, agosto de 2025, então haverá ali uma formação por parte da OAB de uma lista sêxtupla, vai para o TJ corta 3 nomes, forma uma lista tríplice, e aí essa lista tríplice é submetida ao governador do estado, que faz a escolha de um dos nomes. E há toda uma movimentação aí, alguns nomes, na última lista tinha mais de 25 nomes, essa é a minha apuração aqui. Então, vai surgir muitos nomes, claro que já tem alguns favoritos que sempre estão circulando em meio também a essa disputa, que também é uma disputa de poder tanto no judiciário quanto no meio político. Então, tem nomes que são mais próximos dessa esfera de poder e que tentam aí se viabilizar para essa vaga de substituição do doutor Domingos Chalub. É isso, Rose. Obrigado e até amanhã. Até amanhã, querido. Ponto final aqui. Tá chegando o Reinaldo Azevedo com a da coisa. Tchau, Thaís. Tchau, Cindy. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã.